Uma boa tarde a todos. Oi? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos os presentes, a toda a imprensa. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Boa tarde aos convocados para essa CPI, Dr. Ivo Colíquio Júnior, Emílio Ricardo Gerhaldi, Marília Cervelli Rubio Vendrúsculo. Peço desculpas pela pronúncia. O Emílio está? Pergunto à doutora Patrícia se houve resposta do ofício 03, 04 e 05 de 17, se foram respondidos a essa CPI. Então nós estamos certificando que enviamos ofício à Comissão de Valores Mobiliários, ofício 03 de 2017, à Justiça Criminal, o compartilhamento de provas no ofício 0417. Aqui eu peço certificar se há resposta e, se houver, doutora, a anexação aos autos da CPI. E também o ofício 05 de 17. Comunico que foi dispensada a oitiva do representante da Associação Paulista de Empresas de Perfuração de Poços, a Uniper. Conforme despacho, houve justificativa da ausência. Peço também determino a anexação nos autos da CPI. A CPI, nós vamos reavaliar, houve a convocação de 2 ex-funcionários, o senhor Luiz Carlos de Souza e Fernando de Oliveira Carvalho, que eles são ex-funcionários do DAERP e o DAERP não nos forneceu os endereços corretos. O DAERP não está de posse dos endereços corretos e, portanto, não foi possível localizá-los. Assim que os vereadores chegarem, nós vamos reavaliar a convocação, a nova convocação, a reconvocação desses ex-funcionários. Nós vamos passar então a oitiva. Os três. Boa tarde, vereador Orlando Pessotti, membro dessa CPI. Então, ficou claro, doutora, eu estou determinando então a anexação das respostas do ofício 03, 04 e 05 de 17 aos autos da CPI. Ok? Está ok a dispensa de oitiva da Unifer? Tudo bem, mas para ficar claro na ata dessa CPI, foi oficiado, ok. Ok. Vereador Orlando Pessotti, gostaria de fazer uso da palavra. Nós estamos iniciando já as oitivas. Então eu queria apenas pedir, nós vamos começar a oitiva pelo Dr. Ivo Colíquio Júnior. Por favor, doutor, por favor. Eu pediria ao senhor Emílio e à senhora Marília que aguardassem, por favor, no ambiente externo, para que posteriormente, a hora que eu fizer a oitiva de vocês, eu possa chamá-los, ok? Muito obrigado. Agradecer a presença do ex-diretor técnico do DAERP, Dr. Ivo Colíquio Júnior. Eu vou pedir para o senhor fazer uso do microfone pelo fato de estarmos sendo transmitidos pela TV Câmara e também pela imprensa. Ressaltar a importância da presença do senhor nessa CPI, por ter ocupado o cargo de diretor de abastecimento. É esse o cargo que o senhor ocupava à época? Diretoria técnica. Diretoria técnica. Boa tarde a todos. Diretoria técnica que, portanto, se o senhor estiver errado, o senhor me corrige. O senhor foi sucedido
pelo senhor Alberto Mantilla, é isso? Sim. Pro forma, nós vamos... O senhor Ivo tem larga experiência no serviço público e sabe que a leitura do que abre esses questionamentos é pro forma no sentido de garantir a aplicação da lei. O senhor está aqui na condição de convocado, tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de ser processado criminalmente. A CPI garante ao senhor a garantia constitucional contra a autoincriminação, consequentemente o direito de silêncio, caso entenda que alguma resposta possa implicá-lo. Esperamos, todavia, que o senhor esteja disposto a contribuir com o esclarecimento de toda a verdade. Então, eu me antecipei, mas eu pediria que o senhor repetisse, por favor, para constar devidamente nos autos, a função que o senhor ocupava no DAERP e desde quando esteve lotado no DAERP, e se ocupou alguma outra função dentro do DAERP. Data comigo é um problema, mas isso é fácil. Eu tenho as nomeações lá e a exoneração. Então... Eu repito, quais foram a última função no DAERP e se exerceu outras funções na autarquia? Eu sou originariamente funcionário da Secretaria de Planejamento do município. E estive ocupando nesse período de 1 ano e alguma coisa, que a gente tem as datas aí com certeza, eu saí de lá dia 4 de maio, hoje faz anos, faz aniversário, de 2 anos atrás. Foi quando, na oportunidade, então, foi substituído pela pessoa aí que você citou. 4 de maio de 2015 foi a sua exoneração? A minha exoneração por aposentadoria. E aí, por opção, eu preferi não dar sequência, me aposentar realmente. Então, a partir de 5 de maio de 2015, o senhor não pertencia mais aos quadros do DAERP? Não. O senhor era comissionado nessa função. Como se deu essa nomeação e quem o indicou? A nomeação foi porque o DAERP passava por algumas dificuldades que vocês acompanharam aí. E precisava alguém que tivesse disposto e tivesse algum conhecimento administrativo para que a gente pudesse melhorar. E no fim eu aceitei um desafio, na verdade um desafio, né? De assumir essa diretoria no intuito da gente poder fazer o melhor da gente lá. À época, doutor Ivo, quem fez a indicação, quem fez o comissionamento do senhor para a posição, para a diretoria que o senhor ocupava? Eu já tinha, anteriormente, mais ou menos 1 ano antes de eu assumir, sido consultado para ir ao DAERP, porque eu estava então na assessoria do vice-prefeito, do Marinho Sampaio, hoje vereador. E aí o Marco me chamou, me disse da situação do DAERP. Era uma situação muito difícil e acabei resolvendo assumir esse cargo. Ok, o vereador Bertinho é membro dessa CPI, acaba de chegar. Vereador, se desejar compor a mesa, fica à vontade. Só atrapalha, né? Imagina. Já saudando a presença do vereador Eliseu Rocha, que também é membro dessa CPI. Quais funções o senhor desempenhava nessa diretoria, doutor Ivo? A direção técnica cuida do que o DAERP, o coração do DAERP, na verdade, é a diretoria técnica. Ela tem que manter abastecido nossa população de água de boa qualidade. É responsável também pelo afastamento do esgoto, que sem isso seria impossível. Então era uma coordenação técnica, era a gestão técnica do DAERP no seu todo. Tecnicamente, não administrativamente. O senhor já fez uma menção
espontaneamente, mas eu pergunto, eu repito, por qual razão deixou o DAERP? Foi uma opção pessoal minha. A dificuldade era grande, então eu achei que o desgaste era muito grande num lugar desse. Alguns de vocês, inclusive, acompanharam a nossa estada lá. Aí achei por bem me desligar um pouco do serviço público para, pessoalmente, descansar um pouco, fazer um período aí de recuperação. O senhor era diretor técnico quando foi elaborada a concorrência 01 de 2014, que é a concorrência que está sendo investigada por essa CPI e também no âmbito da operação Sevandija. Eu gostaria que o senhor indicasse quais foram os agentes e servidores públicos responsáveis pela elaboração dessa concorrência. Parte técnica e obras foi da diretoria técnica. A diretoria técnica, quando eu digo aí diretoria técnica, abrange o quadro técnico de engenheiros e o quadro de operação. Eu já vi muito dizer aqui que o DAERP divide em dois, Amador Bueno e lá a operação lá embaixo, como é que chama? Para Pernambuco. Na minha situação, e isso pode ser qualquer dos funcionários que conviveu comigo nessa época, a nossa interação era muito grande. Tanto é que as obras foram definidas conjuntamente com eles, como incessantes. Nós tínhamos reuniões todas semanais, quando necessário, mais do que uma vez, onde eram discutidos todos os assuntos técnicos. Não só, repito aqui, não só com os engenheiros, mas com os chefes e responsáveis das seções da operação, a chamada Pernambuco. Então tinha uma interação grande e foi daí que saiu as obras, visando, eu não sei se eu me estender muito, vocês me cortem. Fica à vontade. Mas o objetivo nosso, e não sei qual a postura de DAERP agora, mas... Era a pergunta que eu iria fazer. Por que foi tomada a decisão de se fazer essa concorrência? Nós tínhamos uma necessidade de uma série de obras. Não dá para fazer tudo no DAERP de uma vez só. Nós estamos aí diante de um caminho que deve ser seguido para a gente ser exemplo, já que nós temos um presente fabuloso que é essa nossa água aqui, que a gente deve usar bem e deve aperfeiçoar nosso sistema. Mas essas obras visaram, em primeiro, a produção e armazenamento de água. Para passo seguinte, fazer um projeto muito bem feito de rede de distribuição e automação do DAERP. O DAERP precisa disso. Nós tivemos algumas iniciativas, algumas dessas obras são voltadas a essa distribuição de água, onde a gente tinha rede velha e sabia da necessidade, foi consenso de que a gente tinha necessidade. Agora nós precisamos de um planejamento dessa rede. Você vê, nós paramos, eu me lembro, nós trocamos uma rede da 9 de julho, praticamente parou o vazamento lá, que eram diários. A hora que você chega ali no Jardim América, aquela adutora que sobe é uma lástima, né? Por causa de antiguidade, de trânsito em cima. Então nós precisamos muito de distribuição agora. Essas obras eu não sei como estão andando, como é que caminharam, mas com certeza elas garantem a produção e a reservação para Ribeirão Preto para muitos anos, décadas. O senhor entendeu à época, então, que a decisão de se fazer essa concorrência, ela foi acertada, era necessária que ela fosse feita? Sim. E qual foi a razão, mesmo o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas, considerando desnecessária a aglutinação de tantos serviços numa concorrência só,
qual foi se o senhor concorda com a decisão que o DAERP tomou e qual foi a sua posição que o senhor tomou à época? Na verdade, essa é indiferente para mim, essa questão, desde que a gente consiga acompanhar bem o desenvolvimento dessas obras. Nós tivemos experiências anteriores de que fica pronto, nós estamos com a adutora, a reservação não está pronta e vice-versa, coisa desse tipo. Mas da maneira que foi feita, inclusive com subempreita, acaba ficando exatamente do mesmo tamanho, dando o mesmo efeito. Então, tecnicamente, para mim seria indiferente essa decisão aí. A decisão que o DAERP tomou de aglutinar ou não, o senhor considera que tecnicamente poderia ser tanto aglutinada quanto não? O DAERP tomou a decisão de sim. Sim. A vantagem de ter sido de maneira diferente é que você pega uma empresa de poço, perfuração de poço. Ela perfura poço. Ela não vai fazer a rede. Ela não vai... Então, tem as empresas com atividades distintas. Acho que isso depende específico. E depende de como que você está gerenciando isso, de como você está acompanhando, de como você está cobrando. Porque uma das questões é a gente ter condições de minimamente cobrar o que foi contratado, de poder acompanhar. Às vezes, eu saio até do DAERP, tá? Isso é administração pública de uma maneira geral. Se você não tem uma estrutura para minimamente acompanhar o que você contratou, talvez melhor nem contratar. Então, essas estruturas precisam ser entendidas e criadas para efetivamente essas obras surtirem o efeito que você propôs para elas. Então, o senhor está dizendo que se fosse contratado separadamente ou aglutinados os serviços como o DAERP decidiu, o que garante o êxito de uma operação, de um modo de operação ou outro, é a efetiva fiscalização e acompanhamento se o vencedor da licitação está executando conforme foi contratado. Perfeitamente, exatamente isso. Então, o senhor participou do planejamento da concorrência 01, mas não participou do acompanhamento da execução dessa concorrência? Não. Pelo fato de ter sido exonerado? Eu não acompanhei a área administrativa, nós fizemos a formulação técnica, né? Essa sim. E depois, me parece que houve um aditamento que eu desconheço, não sei mais o que colocaram aí. Originalmente, as obras que estavam definidas foram definidas conjuntamente com os funcionários todos do DAERP. Correto. Os colegas querem fazer alguma pergunta para o doutor Ivo? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Boa tarde, doutor Ivo. Boa tarde. Prazer em revê-lo. Quem fez todo o levantamento para poder chegar nessa licitação, o senhor participou dela, porque o senhor já vinha da Secretaria do Planejamento na época, correto? Sim. Depois sim. Do planejamento, o senhor foi para o DAERP? Não. Só para me entender, para mim poder chegar onde eu quero. Do planejamento, eu fiquei na assistência do vice-prefeito, hoje, vereador Marinho Sampaio. Mais de um ano. E de lá, sempre as notícias, ele, inclusive, um dos responsáveis até de dizer, você tem que assumir lá, você tem que ajudar lá. Você viu isso aqui? Então... Não, é porque lá estava uma situação, gente, que se a gente puder conversar com mais tempo, vocês vão ver que a situação lá não era realmente boa. Tá, então só para chegar na pergunta... Vereador Eliseu, só um segundinho. Mencionar a chegada do vereador Marinho Sampaio à CPI, que é membro dessa CPI. Bem-vindo, vereador. Obrigado. Só para poder concluir, então, para montar essa licitação, o senhor foi um dos coordenadores que fez o levantamento,
de tudo que precisava na cidade para poder chegar na licitação e a contratação dessa empresa. Então, o senhor conhecia, de fato, as necessidades, os serviços que iam ser executados, e a fiscalização. O senhor chegou também a acompanhar a fiscalização depois do serviço executado, nessa parte que foram feitas, né? Porque o senhor não ficou até o final. Não. Eu saí de lá antes da assinatura do contrato, inclusive. Quando você disse que eu conheço todas as necessidades, eu acho que ninguém conhece exatamente tudo. Mas você pode ter certeza que aquele pessoal da chefia, da operação, e que nos ajudou a definir essas obras e ver aonde a rede tinha maior dificuldade, que tinha maior trabalho e retrabalho, porque às vezes você vê lá um trabalho feito, daí uma semana precisa fazer de novo, mas estourou vizinho aquele, às vezes, na maioria das vezes. Então são custos administrativos que nós temos que eliminar. Então, aonde estão, por exemplo, esse é um exemplo, né? De onde estão as redes que mais nos dão problema? Que mais nos fazem trabalhar, investir em funcionário, em máquina e gastar o dinheiro ali. Além sem contar do transtorno da população. Então, nós definimos essas obras dessa maneira. Aonde mais eu tenho problema? São redes que não dependem de um planejamento total, porque são redes de distribuição de 2 polegadas que passa ao longo da sua calçada ou na rua. Isso nós tínhamos que eliminar, porque senão nós não temos jeito de tapar 70 vazamentos por dia, sei lá quanto que está hoje aí. Então, quanto mais você pega, então, o critério foi esse. O que toma mais horas de trabalho e custo para o departamento? É essa, então vamos substituir essa. Isso pela experiência dos funcionários da operação que estão lá diariamente. Satisfeito, vereador Eliseu? Esses funcionários, do início, depois ficou alguém para continuar a fiscalização, porque a gente, pelo que a gente vem acompanhando pela CPI, presidida pelo vereador Marcos Papa, a gente vê que a partir daí da fiscalização é que descarrilhou tudo, entendeu? O trem saiu do rumo, perdeu os trilhos. É por isso que eu concluo essa pergunta. Essa mesma equipe que fez o levantamento, ela continuou depois na fiscalização, a qual o senhor está dizendo que o senhor saiu antes? Sim. Eu não posso te dizer, eu não sei te dizer isso. Eu não tenho essa informação, senão te passaria. Na minha época, eu tinha um responsável para cada obra. Ele respondia por ela. Coisa que parece que anteriormente não tinha e que depois, posteriormente também, não posso falar. Sei um pouco da história do DAERP, né? Então, cada contrato tinha um gerente. Tinha um engenheiro que ia ser o responsável por ele. Junto com o engenheiro, as chefias dos departamentos da Pernambuco da operação, que também ajudavam demais nisso. Da minha saída em diante, que eu não peguei a execução desse... Porque eu pessoalmente andava nas obras. Pessoalmente. À noite. Não vou falar de madrugada, que foi uma vez ou outra, que eu estava chegando de viagem, então você passa, porque você tem notícia que está trocando a bomba de um poço, ou que você tem uma adutora importante com vazamento, então são coisas assim, né, que requeriam mais atenção. Senhor Ivo, alguns vereadores gostariam de... Vereador Marinho, alguém já gostaria de fazer alguma pergunta? Fica à vontade, porque na sequência aqui nós vamos trabalhando. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, Marcos Papa, Pessotti, Eliseu, Bertinho, os funcionários da casa, assessores, imprensa, e agradecer também ao nosso amigo, engenheiro Dr. Ivo, presente aqui na comissão. Bom, eu tenho algumas indagações para fazer para o Ivo, mas ele já respondeu na pergunta do Eliseu, já respondeu uma. Mas quero aproveitar essa oportunidade, presidente, para enaltecer aqui o trabalho desse grande homem, engenheiro, que é o Ivo Colíquio, que é um servidor, como eu também, de carreira. Eu não sei se
se ele entrou em 82, 83 ou 79. 79 ele ingressou no serviço público, eu em 82. Já passou por vários departamentos da prefeitura, foi secretário de planejamento, diretor de obras, secretário da Casa Civil, assistente e, ultimamente, diretor técnico do DAERP. Mas, quando a pergunta do vereador, e ele, quando saiu do planejamento, que era secretário da Secretaria de Planejamento, e a vinda dele para o gabinete do vice foi a meu convite, por ele também, nesta época, quero aqui fora um pouquinho da CPI, mas dizer de ele não concordar com algumas coisas, por isso a saída dele da Secretaria de Planejamento e o convite que eu fiz para me assessorar no gabinete da vice-prefeitura. E depois ele foi convidado para participar da diretoria técnica do DAERP, que, por sinal, uma bela aquisição que o DAERP teve. O período eu tive a oportunidade de acompanhar ele em diversas obras do DAERP e depois a saída dele, obviamente, do DAERP, também por motivos que ele, pessoal. Mas eu queria te perguntar, o vereador Eliseu fez a pergunta da fiscalização na sua época, né? Queria te perguntar, no teu departamento, que a diretoria técnica sua, mas tem outros engenheiros, funcionários dentro de um departamento técnico, não tem isso? Não é isso? Funcionário de carreira, ou funcionário nomeado, enfim, é um departamento técnico. Você, nesse período, tinha uma integração com todo esse pessoal, não só de chefia, mas de uma interação de aprender e de ensinar com esse pessoal, nesse período que você passou dentro do DAERP. Como que era esse relacionamento, você e o departamento técnico, funcionário? E a outra pergunta é que, como você vê hoje o DAERP? Hoje e futuro. Porque se a gente for fazer um retrospecto do DAERP, da sua existência, lá da época de DAIT, não é do tempo do Papa, mas a gente está na prefeitura, do Departamento de Água, Esgoto e Telefonia. É do tempo do Papa, sim. Do Papa do pai, lembro, que participou conosco também. Como que é o DAERP hoje e o futuro? E como que era essa integração, diretoria técnica e servidores? Bom, primeiro, obrigado, né? A nossa integração era muito grande. Até porque, sem o conhecimento daquele pessoal, e o que a gente percebe é que eles não sabem que sabem tanto. É interessante. Uma vez quiseram contratar uma empresa para reposição de bombas. Veio gente de lá, de cá. Fui uma visita a Araraquara, que tem um sistema muito bem controlado, que a gente pode aprender com eles lá. Mas, na verdade, eu mais aprendi com esse pessoal do que ensinei. Eu só gerenciei as informações que eles tinham. Né? Eu agreguei isso. Tanto é que eu disse aqui há pouco, nós tínhamos reuniões semanais que eram sagradas. Essas eram semanais. E eu não saía de lá, não saía das obras, acompanhava as dificuldades deles, que eram muitas. É por isso que eu digo aqui, acho que nem cabe, mas nós não tínhamos um torno para fazer uma rosca no tubo de aço para você. Sabe, é um negócio assim, tão absurdo. Nós não tínhamos uma bomba, nós tínhamos falta de água crônica. Tinha lugar que nós não conseguimos. O que aconteceu? Com a minha saída lá, com pouco tempo, essa falta d'água, e vocês que acompanham isso, o Bertinho conhece o DAERP muito melhor que eu, né? Vai ver que essas faltas de águas crônicas, elas foram diminuindo gradualmente até praticamente desaparecerem. E deverão desaparecer com essas obras que estão sendo feitas aí. Elas não são o que o DAERP precisa.
O DAERP precisa muito mais. E pode muito mais. A DAERP tem um presente aqui, essa água nossa. Se a gente puser tecnologia em cima disso, nós temos que ser exemplo, nós temos a obrigação de ser exemplo para o país. E nós temos condições disso. Não podemos parar. Nós não podemos ficar lá no dia a dia, não. Nós não podemos ficar tapando buraco. Quando vinha aquelas e-mails lá que eu só deletava, não é chorando porque está faltando água, isso os radares, né, que pegavam e mandavam para a gente. Eu não estou preocupado com a falta d'água, eles quase me batiam. Né? Eu estou preocupado em abastecer essa população. E por incrível que pareça, a gente ficar fazendo um retrabalho de só ficar consertando a rede antiga, consertando. Rede é um exemplo, hein? Nós temos que pôr tecnologia nisso, nós temos que informatizar isso da DAERP. Nós não vamos a lugar nenhum. Ivo, Como você vê o DAERP hoje? então, eu só queria dividir em duas, se o senhor permitir, vereador, porque ao final, nós vamos colocar, para não perder a sequência de raciocínio aqui, do momento em que o Ivo estava na diretoria técnica, para o momento em que ele, e quando, se eu entendi correto, foi diagnosticada a necessidade de se fazer a concorrência 01/2014 para resolver essas questões, mas no momento em que essa execução é feita, o senhor não está mais na diretoria. Não, nem no DAERP. O senhor não está mais na diretoria. O senhor conheceu o senhor Mantilla? Teve algum relacionamento com ele? E em qual período? Nenhum. Nenhum. Os engenheiros do DAERP, normalmente, ao final, ao começo de mês, faziam um almoço, eles se reuniam. Depois da minha saída, numa das oportunidades, numa dessas oportunidades, me convidaram. E lá eu conheci o novo diretor. Em um almoço conjunto ali, nunca... Ele veio para me substituir. Correto. O senhor, quando notou que disse que a aglutinação em si não seria problema, o que teria que ser feito era uma fiscalização do serviço realizado. Entretanto, causou estranheza ao senhor o fato de praticamente não haver concorrência e os preços serem muito superiores aos das concorrências anteriores? Acompanhei de longe, mas, na minha opinião, isso deveria ter sido aberto à participação de mais empresas, à medida que a gente viu que poucas conseguiam aglutinar todas as características no seu currículo, nas suas habilidades, né, para poder executar as obras. E até é o seguinte, se é capaz de fazer, por que tanta terceirização? Aí já é outro assunto. Teria sido essa a razão de apenas uma empresa ter conseguido se habilitar? Como eu posso? Não sei. A comissão de licitação está bem preparada para te responder essa questão. Ela deve sanar essa tua dúvida aí. O senhor conhecia ou tinha algum relacionamento com algum dos diretores ou funcionários da Engepav, depois a Engepav, a Egea? Senhor Radamés Casseb, Leandro Ramos, Jorge Carlos Amin, Marcelo Dávolo Filho? Nenhuma. Não conheci, nem os conheço. O senhor sabe se o senhor Marco Antônio dos Santos recebeu a visita de algum deles ou de outra pessoa de fora para discutir essa licitação? Olha, provavelmente deve ter recebido várias pessoas. Eles especificamente, não sei. Mas é um assunto que tem que ser bem...
O senhor tinha alguma relação com algum funcionário do DAERP que fazia a ligação entre o DAERP e a Egea? Não que eu conheça, mas aí tem os outros dispositivos aí que já devemos ter as respostas lá fora. Né? À época, houve a interferência de algum vereador, quando o senhor era diretor técnico, houve a interferência de algum vereador junto ao ex-superintendente Marco Antônio na presença do senhor? Na minha presença, não. E esse, Sei sim. E esse superintendente? Fica à vontade. E interferência de algum ex-superintendente também? Você tem conhecimento? Não. Eu acho que a minha maneira de ser não permite muito esse tipo de aproximação. Né? Então, nós não... O ex, sei lá se é quem eu estou pensando, mas ele tem ligações com a prefeitura há muito tempo, em outras oportunidades a gente via, conversava. Mas do DAERP, às vezes, assunto meu lá era técnico. Se tinha assunto técnico para resolver, entra lá comigo, quando os engenheiros ainda não resolviam. Ainda fiz um comentário aqui, nem sei se cabe, mas o telefone da gente sempre grampeado. Sempre, sempre. E a gente reclamava disso, né? E depois disso tudo aí, eu sento e falo assim, ainda bem, meu anjo da guarda fez com que o meu telefone tivesse grampeado, porque não vai haver uma conversa com empresário nenhum nesse sentido, nenhum. No sentido de facilitar ou de passar que se quer uma informação. Como é que o senhor recebe agora, Ivo, a notícia de que comprovadamente houve superfaturamento e que Marco Antônio e Mantila, diretores e funcionários da Egea, foram presos, estão sendo processados criminalmente por conta dessas ilegalidades, tanta ilegalidade, tanta irregularidade nesse contrato entre o DAERP e essa empresa? Olha, a Sevandija, ela foi necessária, mas para mim foi um peso muito grande, pessoal, sabe? Até um desabafo, porque são pessoas que estão ali e você não imaginava a proporção dos acontecimentos, né? Você ficava lá, brigava por isso, brigava por aquilo, mas não imaginava essa proporção. Então eram gente, no fim, que estavam perto ali, e na verdade, puxa vida, fazendo isso tudo, né? Isso causa muito mal para a gente, interiormente. Do outro lado, ótimo que tenha acontecido e vamos tomar outro rumo, né? Será que o pessoal acordou? Isso é do superintendente até o que varre o chão lá, que estraga a vassoura, que isso é deles, né? Nosso, né? O senhor já fez algum depoimento à Polícia Federal ou ao GAECO sobre esses fatos? Não. Quem indicou as empresas GTX Construções e Comércio e Constan, Construtora e Pavimentadora Limitada? O senhor conhece Djalma Benedito da Silva Brandão? Não sei, não conheço. E não sei como chegaram aí. Os vereadores gostariam de fazer alguma pergunta aqui? Senhor Ivo, boa tarde. O senhor disse que participou, então, da elaboração de todo o processo para a contratação da empresa, certo? Todo o processo, não. Da definição técnica. Sim, da definição técnica. Das obras. Era atribuição, era obrigação minha, inclusive. Nesse processo das definições aí das obras, em algum momento, alguém da prefeitura ou do próprio DAERP sugeriu que fosse feito de alguma maneira, ou teve nessa definição técnica até mesmo participação da ex-prefeita, ou não? Não. Pouco contato eu tinha com a ex-prefeita. Aliás, no DAERP nenhum.
Acho que o superintendente achava que era exclusividade dele e deixando eu fazer, né? Porque eu também, a teimosia, né? Eu digo que italiano e espanhol devia ser proibida essa cruza, dá uns caras assim, muito, sabe, duro. E a gente, no fim das contas, lutava para que tecnicamente funcionava, porque o DAERP estava em frangalhos. O DAERP estava caótico. Por essa teimosia que o senhor cita, em algum momento o senhor foi repreendido ou coagido dentro do próprio departamento? Olha, passar pela prefeitura como eu passei, nos cargos que eu passei, a questão salarial toda incorporada, um conhecimento administrativo além da média, não conheço tudo não estou falando isso para vaidade, etc. Mas quem passou 36 anos lá dentro e não aprendeu nada, qualquer um de vocês talvez conhecesse até muito mais que eu, né? Então, fica difícil uma repreensão, porque normalmente você está com pessoas até menos, vamos dizer assim, não sei se preparadas, mas... Então, como o cara vai me repreender, o que ele ia me fazer? Me exonerar? Né? Não ia me coagir. Doutor Ivo, realmente o senhor tem um grande conhecimento. Se o senhor está fora hoje, o município está perdendo um grande profissional, porque eu tenho 35 anos no mercado imobiliário, eu conheço muito bem o senhor, tivemos algumas vezes no planejamento, obras, em tudo que nós precisamos, o senhor prontamente soube nos informar. Agora eu digo uma coisa ao senhor, como o senhor conhece muito bem, então na hora de montar a contratação, tudo, no edital, que é a peça fundamental, houve interferência de falar esse edital é para essa empresa EGE. Houve interferência de alguém? Porque nós sabemos que tudo que se vê em licitações, o maior problema já parte do edital. Porque aí é só aquela empresa que pode ser contratada, porque as demais perde-se o poder de fogo. O senhor tem esse conhecimento? Não tenho. Para ter esse conhecimento, eu tinha que estar fazendo parte, vamos dizer assim, de um time que tivesse com esse direcionamento de questão, né? A gente não tinha isso, né? Então nós estávamos fora de qualquer bastidor dessa forma. Inclusive os vereadores que tiveram a oportunidade de estarem lá, que sempre as portas estiveram abertas, né? Vários, vai saber que nós nunca tivemos uma conversa junto com o superintendente a respeito de qualquer indicação, quer seja até de funcionário, sabe? Que às vezes a gente era obrigado, você é obrigado no serviço público a ter um funcionário do teu lado que você não queria, né? Mas nem isso a gente não tinha interferência, não tinha. Alguma pergunta que for repetida, Ivo, eu peço que você não se importe, porque nós precisamos realmente elucidar. Eu disse se o senhor soube de vereadores que se reuniram com Marco Antônio para tratar desse assunto. Eu pergunto também se houve algum outro deputado, alguém que de fora da cidade, tendo algum mandatário, se o senhor tem conhecimento que alguém interferiu nessa concorrência. Eu não tenho, vereador, porque para isso eu teria que estar lá junto, ouvindo o que vocês estavam conversando, e isso não aconteceu nunca. Entendo. Como o senhor recebeu a notícia, a primeira auditoria que foi feita do contrato, em seguida a deflagração da Operação Sevandija, apurou de início um acréscimo de 15 milhões, irregularidades da ordem, sobrepreço de serviços, da ordem de 15 milhões. Como é que o senhor recebeu essa notícia? É triste, né? Porque um sistema carente como está aquele, abandonado do jeito que ficou tanto tempo, cada centavo lá é importante, cada centavo, né? Você tem que ver onde você está pondo o dinheiro.
Agora, eu não tenho notícias, eu não acompanhei exatamente, mas eu ouvi dizer até que a maioria disso aí eram obras que nem sequer tinham sido executadas, né? Não estou falando sem conhecimento, não devia nem tocar nisso, mas é a notícia que a gente tem aí. O senhor tem alguma outra informação que possa nos ajudar a esclarecer esse desvirtuamento do projeto, do qual tecnicamente o senhor ajudou a elaborar, mas que comprovadamente houve desvirtuamento do objetivo dessa obra, comprovadamente houve direcionamento, superfaturamento? Eu procurei fazer as perguntas, e os vereadores também procuraram fazer as perguntas que pudessem elucidar da melhor maneira possível, para nós chegarmos aos responsáveis por essas práticas e, de uma maneira profunda, conhecer os métodos que eles usaram para assaltar o DAERP. O senhor tem alguma outra informação que tenha nos escapado? Nós deixamos de fazer alguma pergunta que poderia nos ajudar a elucidar essa falcatrua que fizeram lá? Não tenho. Até quando eu recebi a carta da Câmara, e vou até observar aqui, foi uma convocação. Só que convocação ou convite, ou um simples telefonema, vamos conversar sobre o assunto, nunca me furtei até aqui. Na última vez, inclusive, no plenário, né? Sim. Eu me expus, assim, um técnico se expondo, porque é uma coisa muito mais política, né? Mas eu achei que aquele momento eu precisava, pelo menos o que eu tinha comigo, passar para auxiliar na questão da hora, né? E lá estava que se eu tivesse algum documento, alguma coisa, eu não tenho documento, procurei lembrar, ainda falei assim, será que eu tenho como conseguir alguma coisa? Mas não tenho, não tive essa possibilidade. Eu reconheço que o senhor sempre teve uma boa vontade elogiável em colaborar com esse parlamento, reconheço isso, mas porque trata-se de uma CPI, o instrumento correto é uma convocação, até para que fique registrado o que nós estamos fazendo aqui de maneira absolutamente legal. Deixa eu só colocar que de forma alguma me constrange, sabe? E que venha me sentindo aí ofendido por, sabe? Não, de jeito nenhum. É visível isso, senhor Ivo. Bom, então agora voltamos à proposição do vereador Marinho Sampaio, que muito oportuna, porque evidentemente nós estamos constatando aqui a depredação e a predação, né? Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, sim, a predação e a depredação dessa autarquia tão importante, vital para a nossa cidade, não é? Então isso está constatado, então vamos voltar ao que o vereador Marinho propôs, em considerações finais. Como que o senhor vê, então, qual o senhor gostaria de colaborar dizendo o que o DAERP deveria fazer de agora em diante? Eu vou tentar aqui, parece fácil, né? Isso dá um tratado, isso dá um... Em linhas gerais, né? Isso aí dá um... Né? Bom, então, vou tentar ser muito resumido. O senhor é engenheiro, seja cartesiano. Né? Cartesiano. Nós chegamos no DAERP, não tinha bomba, tinha falta d'água crônica, não tinha equipamento, o pessoal estava desmotivado, estavam, né? Não preciso falar das dificuldades que eu tive. Até bomba emprestada, Araraquara nos emprestou uma, porque o Parque dos Lagos estava com um sistema isolado. Hoje nós ligamos lá com o Castelo Branco, fizemos também um poço ali na entrada do shopping, que leva água lá para a caixa d'água da Castelo, que divide tudo lá. Porque aquele pessoal, inclusive, vizinho da caixa d'água, da caixa d'água é coisa de gente antiga, né? Do reservatório, não é coisa de engenheiro. Mas ali, o cara não tinha água encostada na caixa d'água. Então, um troço assim, estava realmente um caos. Então, nós procuramos, em regime de guerra, acabar com isso.
Aí você pega a bomba lá emprestada, vem o repórter e fala assim, mas você... eu fui pegar a bomba emprestada, não tenho bomba, você quer que eu ligue, que eu deixe o cara morrer de sede? Né? E assim foi, nós melhoramos muito. Assim, eu não chamo o projeto de perda, o projeto de... Eu chamo de eficientização do sistema. Nós temos que deixar o sistema mais eficiente. Quanto mais eficiente, mais seguro ele fica. Para isso, o que nós podíamos fazer com esse dinheiro era cuidar de reservação e produção. E interligar alguns reservatórios que não estavam interligados, porque no caso de um problema num, lá de trás, vem aqui, pode ajudar esse bairro a se manter com água. Né? Então a questão de produção e reservação, se executado como foi previsto lá atrás, porque eu não tenho notícia, nós vamos estar seguros por décadas aí. Por décadas. Eu digo seguro, que a expansão precisa ser cuidada com o mesmo cuidado que nós... tratada com o mesmo cuidado que nós tivemos aqui. Né? Tem distanciamento de poço, tem a população que vai ser abastecida, tem as zonas de abastecimento, tem as zonas de pressão. É uma coisa um pouco complicada, mas pensar que eu sei, não. Estou falando para impressionar vocês. Né? Não, é que a gente, na verdade, quando você chega especificamente em algum assunto, você precisa de um técnico especializado. Que era o caminho agora. Se você tem produção, eu estou falando bem lógico assim, não é tão simples, mas se você tem produção e reservação, uma das coisas mais importantes, a distribuição. E essa distribuição tem que ser feita de uma maneira automatizada, ela tem que ser modernizada, ela tem que ser monitorada por equipamentos que te dê notícia de como está funcionando a rede. Se funcionando isso, não teria sido possível da ERP fraudar tantos dados sobre vazamentos? Pelo menos, ela inclusive nas adutoras de maior porte, o sistema te avisa que tem um vazamento, que teve uma queda de pressão, então você vai lá ver. Né? Porque não é fácil manter isso funcionando não, hein? De vez em quando estoura uma adutora lá em São Paulo, que ela sob pressão, porque elas têm que voltar diferente do nosso sistema, que é ponto de distribuição, ponto de distribuição, ponto de distribuição, elas têm grandes adutoras, o que leva às vezes a algum acidente pela pressão e pelo volume de água, aquelas crateras que vocês assistem, aí, coisa que para nós aqui é diminuído isso aí, esse problema. Eu vou passar então a perguntar se os vereadores têm alguma pergunta. Eu agradeço a pergunta do vereador Marinho, a proposta, o vereador Ivo, e desde já digo que o senhor será convidado então, em algum momento, para a Comissão Permanente de Meio Ambiente, porque essa exposição muito nos interessa. Nós temos, sim, aos vereadores e temos mais dois depoentes, dois convocados para chamar. Senhor, só para mim entender uma coisa. Quando o senhor chegou no DAERP, que ano que foi? Foi 2013. 2013. Quando o senhor chegou no DAERP, quem que era o superintendente do DAERP? Marco Antônio. E quando você chegou no DAERP, você já observava no DAERP uma falta de um despreparo, coisas que vinham, que estavam erradas, como o senhor disse que faltava bomba, era bomba que não funcionava, a situação estava caótica, estava complicada lá dentro? Muito, pura gestão. Pura gestão mesmo, não tem... Ninguém precisa lá descobrir a roda, não, para tocar aquilo. Precisa... Falta de gestão. Gestão no outro sentido. Por exemplo, não é coisa né? de recente. Isso. A escavadeira lá era de 1983, 84. Você tinha bomba lá, mandava arrumar, custava mais caro arrumar, ninguém comprava bomba, fizemos a primeira licitação, foi surpreendente o que aconteceu, porque teve livre concorrência, chamamos as empresas porque tinha umas que nem apareciam. Né? Na segunda, então, nós tivemos uma diminuição de preço maior ainda. Quer dizer, mais barato a bomba do que o... Doutor Ivo, num governo passado da ex-prefeita,
numa visita no DAERP, juntamente com o prefeito da ocasião, nós vimos que lá tinha uma equipe de profissionais que recuperava as bombas aqui em Ribeirão Preto mesmo. Inclusive, na ocasião, eu me recordo muito bem, que fizeram questão de mostrar o armazenamento de bombas já recuperadas, prontas para ser utilizadas imediatamente, assim que necessário. A partir da mudança de governo, é que começou a se ouvir a falta de bombas. O pessoal do DAERP está ou não capacitado para recuperar as bombas? Porque nós acreditamos, eu, em contato com muitos servidores de lá, reclamam que eles têm uma equipe preparada para isso, mas, infelizmente, teve ocasião que se mandava bomba para reparar, acho que no Rio Grande do Sul. Quer dizer, então, acho que não sei se é da sua época que faziam isso, que mandavam bomba para o Rio Grande do Sul para reparar as bombas que davam de problema aqui. Não, deixa eu explicar. Nós até tentamos reativar um posto de teste. Só que o posto de teste das fábricas são muito mais eficientes, que nós começamos a mandar o funcionário da bomba acompanhar os testes nas empresas. Então mandava eles irem. Aliás, eu primava muito, desde que eu pudesse, mandar o funcionário. Até nos congressos, aí, nas feiras de saneamento, eu enchi o micro-ônibus e falava, vai lá aprender, porque tem muita coisa. Eles estão ali todo dia. Você tem que dar para esse pessoal uma condição de conhecimento um pouco melhor, abrir a cabeça deles. Né? Então, as nossas bombas, é bom ficar claro o seguinte, são bombas de grande vazão. Né? Essas bombas não são arrumadas no fundo de quintal, isso não tem jeito de ser feito. Né? Essa questão que você disse aí, é que às vezes o fabricante da bomba era de lá, e aí não sei lá como, se comprava e se tinha essa história de ficar arrumando bomba, que preço era. Né? Mas quando nós começamos a efetivamente fazer as licitações e comprar essas bombas, né? Junto com essas bombas, gabine de força, equipamento de monitoramento dessas bombas, porque não adianta você pôr a bomba lá. E uma bomba dessa, não é qualquer um que arruma. Então, até determinado porte, você tem uma equipe que está preparada lá para trocar a bomba. Não existe ninguém melhor do que a equipe do DAERP. Sabe? De madrugada, com frio, chovendo, você vai lá, o cara está lá, e uma precisão extraordinária. O que eles fazem, você pode procurar uma empresa aí, duvido que faça. Né? Aquele pessoal... Muito obrigado, senhor Ivo Colíquio Júnior. Nós agradecemos a colaboração que o senhor deu a essa CPI. E eu, então, pediria que o senhor fizesse a gentileza de chamar o senhor Emílio Ricardo Greenhalgh. O nosso assistente irá chamar, não há necessidade. Muito obrigado. Só agradecer, então, aí, o tempo do pessoal aí. O vereador Mani quer fazer mais uma pergunta. Rapidinho, eu só queria saber, o aquífero hoje, nossa água é do aquífero, né? Os poços nossos são artesianos, não, né? Semi-artesiano, é isso? Não, é poço profundo tirado, depende do lençol que ele pega. É o poço artesiano. A pergunta que eu fiz, hoje, o DAERP hoje e o futuro. No futuro, não sei se um futuro próximo, um futuro bem, você acha que vai ter a possibilidade ou vai ter a necessidade, principal, a necessidade da retirada, por exemplo, de água do Rio Pardo? Otimiza o sistema. Não deixa vazar. Se eu te contar as histórias que nós fizemos, aí o Emílio acompanhou, de reservatórios, que em 3 reservatóriozinhos aí, até vem aí aquela história do tubo. Enquanto eu estava lá, nós não recebemos um tubo, viu, para vocês saberem. Nós pegamos esse dinheiro, jogava o Emílio dentro do reservatório lá, porque eu entrei num e é claustrofóbico. E nós economizamos 140 metros cúbicos de água por hora em 3 reservatórios. Do capitão lá do Sumaré, aquela bomba aqui do Matadouro e o outro do Camisão. Né?
Então, está aí as medidas. Sabe por quê? Esse sistema, além de você ter que pensar lá na frente, e você tem que automatizar, esse é o futuro. Se não fizer isso, você vai ficar para trás, você não consegue dominar e saber o que está acontecendo no sistema se você não tiver o sistema, essa automação. Só que essas pequenas ações, a hora que o cara chega e fala assim para mim, essa caixa d'água vai cair, nós vamos comprar uma caixa pulmão, eu não sei onde é que ele tirou essa nominação, e porque aí vamos contratar, você não, mas cheguei lá com o Trentin, olhei para ele, uma rachadura enorme, você vai derrubar essa caixa. Eu olhei para ele, ô, Trentin, por que funcionário do DAERP, hein? Porque os pequenos acertos aqui no fim dão um resultado positivo. Eu cheguei para ele e falei, por que não sabe? Por que não comprou material? Não sei o quê. Nós alimentávamos uma lagoa do vizinho, que tinha uma horta que criava peixe. Eu falei, nós vamos arrumar aqui, faz a relação do material aí. Eu falei, bom, agora eu vou ter que pôr uma botina, se esse troço cair, eu estou frito, né? Tá lá, vai lá visitar, não tem uma gota d'água fora. Quer dizer, sei lá, querer fazer. Não é nada de ser genioso, não. De ser, querer fazer. Então não vai ter necessidade de tiver uma reservação e de décadas nós não vamos precisar. Décadas. Acho que tem que ser estudado. É uma possibilidade. A gente não sabe o que... Né, nós temos que estudar essa questão. Né, deixar preparado, reservar área para isso, ver onde é que é o melhor local, e etc, etc, etc. Mas hoje, falar em hoje do sistema, para mim, pessoalmente, é uma bobagem. Nós colocamos piezômetros aí, que nunca ninguém tinha feito, para medir o nível do lençol. Nunca ninguém, só fala. Nós colocamos 12, né? Acho que foram, estava programado para contratar. E tem que medir o que está acontecendo com o lençol, que ninguém sabe. Tem um rebaixamento aqui. Gente, eu acho que o vereador vai me... Mas tem um rebaixamento no centro, 60, 70. Vem o cara do Pau-Brasil. Falei, vamos, pera. Para você fazer uma recuperação de nível aí, você tem que desligar todos os poços durante anos para esse nível voltar. Tem um rebaixamento? Tivemos. O centro da cidade começou a crescer e o centro da cidade abastecia o que estava crescendo. Hoje não. Hoje nós temos a disposição dos poços e dos reservatórios de uma maneira, inclusive, que nós abastecemos o centro. Já, inclusive, lacramos alguns poços. Da Olavo Bilac virou presômetro, aquele outro, como é que chama lá perto também, virou, sabe, foi lacrado. Então precisa tomar muito cuidado quando fala assim, porque chegou uma repórter uma vez da Revide e disse assim, mas nós em 5 anos vamos ficar sem água. Eu falei, por que quem te falou isso? Né? E a gente é engenheiro, a gente não tem essa psicologia de ficar... Mas a verdade é essa, nós temos décadas de segurança, vamos estudar sim. Eu acho que é importante estudar a captação de água superficial. Mas ninguém pode ficar com medo de ficar sem água de repente, que não vai ficar. Muito obrigado mais uma vez ao senhor Ivo. Eu pediria então que o senhor Emílio já viesse, por favor. Obrigado, gente, pela paciência aí. Obrigado, senhor Ivo. Boa tarde, senhor Emílio. Boa tarde, senhor Emílio. Eu pediria, por favor, que o senhor indicasse a sua função, seu nome, sua função e desde quando está lotado no DAERP, quais as funções que o senhor já ocupou lá. Meu nome é Emílio, né? Eu estou no departamento desde 1987, no qual eu já ocupei as funções de chefe de setor, chefe de seção, a chefia de divisão e também a assessoria administrativa. A sua nomeação para a função comissionada, quem o comissionou? As anteriores eu já não me lembro já. A de agora? Hoje eu não ocupo mais cargo comissionado. Tá? A que eu ocupei anteriormente foi na administração do
superintendente Joaquim Inácio, tá? E depois houve a transição da administração e eu continuei no cargo. Hoje o cargo do senhor é? Sou projetista. Projetista. Senhor Emílio, o senhor foi exonerado, correto? O senhor Isso, sabe a razão? correto. Por qual razão o senhor deixou? Não, não sei. Não sabe por qual razão foi exonerado. Não sei. O senhor poderia nos citar quem foram os agentes, os servidores públicos responsáveis pela elaboração da concorrência 01/2014? Bom, Notadamente nas questões de critérios técnicos? foi o senhor Leonardo que fazia essa gestão desse contrato. O senhor Leonardo Cavalcante? Isso. O senhor Leonardo Cavalcante era quem indicava os agentes e servidores públicos responsáveis pela elaboração da concorrência? Era ele quem indicava? Não, eu não sei qual era a função dele nesse caso. Ele fazia a gestão do contrato e nós dávamos suportes com a questão de redes, de onde tem equipamentos públicos, e nós fazíamos isso. O senhor teve participação na elaboração dessa concorrência 01/2014? Não, a minha participação foi no suporte com relação a equipamentos, né, que nós temos, reservatório e cadastro nosso, né? Mas na relação da elaboração da concorrência? Não. Nós fornecíamos para eles a questão de cadastro nosso, entendeu? O que é cadastro? Cadastro é redes, aonde tem redes, aonde quais são os projetos que você tem no departamento que poderiam ser feitos, né? Nós fornecíamos isso para eles. O senhor chegou a acompanhar a concorrência? Não. Não. O senhor conheceu Luiz Antônio Mantilla? Qual a relação do senhor com ele? Não, conheci no departamento quando foi apresentado como diretor técnico. O senhor saberia dizer com quem o ex-superintendente Marco Antônio dos Santos se aconselhava para a elaboração dessa concorrência 01/2014? Não sei. O senhor teria condições de elucidar se percebeu algum vício nessa concorrência? Não percebi. O senhor se reuniu com alguma empresa ou especialista do corpo técnico da ERP acerca desse objeto dessa concorrência? Não, nunca. Conhecia ou tem relacionamento com alguém da AEGEA, em GEPAV? Notadamente os senhores Radamés Casseb, Leandro Ramos, Jorge Carlos Amin e Marcelo Dávolo Filho? Não tenho. Tinha algum contato com algum funcionário da AEGEA? Não, somente quando ia no departamento tirar alguma dúvida, depois que o contrato já estava vigente, com relação a cadastro, né? O senhor se reuniu com algum vereador para tratar dessa concorrência? Não, nunca. Algum deputado, alguma... Não, claro que não. O senhor já fez algum depoimento à Polícia Federal ou ao GAECO sobre esses fatos? Não, nunca fiz. Sabe dizer quem indicou as empresas GTX Construções e Constan Construtora? Também não sei. Conhece o senhor Djalma Benedito da Silva Brandão? Não conheço. O senhor considerou que essa decisão de aglutinar tantos serviços numa única mega concorrência foi correta? Eu não tenho condição de julgar isso. Os vereadores gostariam de fazer alguma pergunta? Senhor Emílio, boa tarde. Boa tarde. O senhor, qual o ano que o senhor entrou no DAERP? 1987. E você foi... o seu cargo era um cargo efetivo? Sim, E efetivo. quando que o senhor passou a ter um cargo comissionado no departamento? Essas datas eu não tenho de cabeça aí, tendo em vista Tá. o período que já passou. Aham. Entendeu? Mas não tenho de cabeça esse período. Tá. Mas o senhor pediu para alguém ou apenas a Não, pessoa não, solicitou para... Acho que foi por mérito.
Nesse período que o senhor está há muito tempo no DAERP, o senhor observou, ou tem conhecimento, ou tinha conhecimento disso, de problemas enfrentados pelo DAERP, por superintendente, ou problema que via que não era aquela conduta ideal de um agente público fazer, e que o senhor, por acaso, percebeu alguma irregularidade dentro do departamento? Não percebi, não. Tem alguma informação? Nós temos algumas perguntas aqui, e a resposta o senhor pode responder rapidamente pelo fato de não ter participado. Mas o objetivo dessa CPI é elucidar essa fraude que está sendo investigada pela CPI e também nos âmbitos criminais e cíveis. O senhor tem alguma informação para nos passar que possa nos auxiliar na elucidação desses fatos, dessa falcatrua que fizeram com o DAERP? Não tem, vereador. Infelizmente eu não participava. Tá, eu trabalho no DAERP, adentrava o prédio, saía, mas não tinha contato com as decisões, a não ser quando precisava de um suporte, como eu falei, o que tem nesse local, o que vai ser feito aqui, o que tem, isso nós elucidávamos eles, mas a forma que foi feita eu não tenho. Os vereadores têm alguma pergunta a fazer, o senhor Emílio? Senhor Emílio, boa tarde. O senhor, como projetista, o senhor acompanha no campo? O senhor vai até o local ou não? O material chega pronto para o senhor faz simplesmente o projeto e devolve para eles. Alguém manda para o senhor? Quem que manda para o senhor o projeto? As medições, traço, mapeamento, arruamento, quem que mandava para o senhor? Nesse contrato, o DAERP forneceu o projeto básico, que é o projeto básico, e posteriormente a empresa ganhadora ela iria desenvolver o projeto executivo para que depois da aprovação eles executassem isso, entendeu? Tá. O projeto básico, o que consiste o projeto básico? A locação da rede, o material, a lista do material e o básico, Digo para o senhor, nós vamos fazer 10 quarteirões, tem 100 metros cada quarteirão, nós vamos ter 1.000 metros, fornecia para eles. Eles depois faz o projeto de execução, inclusive do material que ia ser usado. O material que ia ser usado, ele vai detalhar essa execução, a sondagem no local, entendeu? Estranho. E para fazer esse edital, para fazer essa licitação, como é que a gente tem uma prévia de custo disso, sendo que a empresa vencedora é que vai fazer o levantamento? O senhor não sabe me explicar? Não sei explicar. Como que o senhor recebeu a Operação Sevandija? Foi deflagrada no dia 1º de setembro, o senhor foi exonerado no dia 5. Eu achei até estranho, porque eu estava de férias também nesse período. Eu fui comunicado pelo novo superintendente, falou que era para mim comparecer no departamento, mas eu estava de férias. Depois, posteriormente, eu chegando, eu compareci no departamento. Ok, mais alguma pergunta ao senhor Emílio? Em relação à fiscalização, acompanhar alguma obra, alguma vez foi solicitado para que você fosse em determinada obra analisar, fiscalizar a obra? Não. Nunca. Porque eu tenho uma grande lembrança e até um elogio a fazer em relação ao seu trabalho, que por ocasião, há uns 3 anos atrás, parece, na Vila Tamandaré havia uma falta de água apenas em um lado de uma rua. Do outro lado, do lado par, existia o fornecimento de água, do lado ímpar não existia o fornecimento. O senhor esteve lá presente, nós estivemos lá, o senhor conseguiu achar o problema na derivação de rede, né? Isso, então esse também era o seu trabalho, quer dizer, não na execução do projeto pela empresa que estava prestando. Eu trabalhei um período na distribuição, já trabalhei no campo, porém,
Teve outro período que eu fiquei mais interno, tinha outras pessoas que faziam esse serviço, entendeu? E já há algum tempo eu já não desenvolvi esse tipo de serviço no campo. O senhor chegou a analisar algum relatório de medição? Não, não cheguei. Muito bom, muito obrigado, senhor Emílio. Nós vamos chamar, então, a senhora Marília para responder as nossas perguntas. Obrigado, senhor Emílio. Obrigado. Não, tem duas tem a CCJ agora e 4h30 tem uma reunião também. É às 5 horas. Hoje tem enroscado. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, vocês também. Antes de iniciar, boa tarde, dona Emília. Antes de iniciar as perguntas à senhora Emília, eu quero colocar em deliberação, aproveitando os colegas aqui na CPI, da convocação do ex-diretor do DAERP e colaborador, senhor Luiz Alberto Mantilla, para a oitiva no dia 25 de maio agora, de 2017, às 14h30, no plenário. 25 de maio, às 14h30, no plenário. Tudo bem? Convocado. Convoque-se, então, o senhor Luiz Alberto Mantilla. Uma vez mais, boa tarde, senhora Emília. Marília, perdão. A senhora está aqui na condição de convocada e tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de ser processada criminalmente. A CPI lhe garante o direito constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio, caso a senhora entenda que alguma resposta possa implicá-la. Esperamos, todavia, que a senhora esteja disposta a contribuir com o esclarecimento da verdade nessa CPI. Tudo bem? Tudo bem. Então, por favor, o seu nome, a sua função, desde quando está lotada no DAERP e se ocupou algumas funções anteriores a essa. Tá, boa tarde a todos. Eu estive no DAERP em 2 momentos, tá? A primeira vez foi em dia 1 de setembro de 2010 e fiquei até 18 de janeiro de 2013. E retornei ao DAERP dia 15 de agosto de 2014 e fui exonerada dia 9 de setembro de 2016. Tá? Meu cargo, por último, foi chefe de divisão de planejamento e projeto. Hoje eu não estou mais. Não está mais. Quem indicou a senhora para a função, para o comissionamento que a senhora teve? A primeira vez foi o Joaquim Inácio, ele foi meu professor na faculdade e, por mérito, me convidou para fazer parte da equipe. E a segunda vez foi o próprio Ivo, com indicação de funcionários de carreira, pelo meu bom trabalho desenvolvido anteriormente. A senhora sabe dizer por qual motivo foi exonerada? Agora, dia 9 de setembro, sim. Fui chamada à sala da superintendência pelo Tanielson, né? Ele agradeceu meus serviços e disse que, com dor no coração, estaria me dispensando porque precisaria investigar a questão da Sevandija, né? Foi logo 8 dias depois, né? E foram contratados, então, um advogado e um engenheiro para analisar a documentação. Por isso que eu fui retirada. Não tinha mais cargos, acho que disponível, enfim. A senhora sabe indicar quem foram os agentes e servidores responsáveis pela elaboração da concorrência 01 de 2014, notadamente na decisão de requisitos técnicos? Não, eu não estava no DAERP na época, né? Foi, eu acho que 2013, final de 2013, alguma coisa. Então, na verdade, eu não consigo... Então, a senhora não teve participação na elaboração dessa concorrência? Não.
A senhora conheceu o Luiz Roberto Mantilla? Tinha alguma relação com ele? Sim, ele era meu diretor. Ficávamos no DARP Centro. Minha sala era bem próxima dele. A senhora sabe dizer, fato a essa proximidade, com quem o ex-superintendente Marco Antônio se aconselhava para a elaboração dessa concorrência de 01/2014? Com relação à elaboração, não sei. Com o próprio Marco Antônio, eu já tinha assim, contato, né? Eu acho que é de contar nas mãos as vezes que tivemos juntos, né? Com o Marco Antônio. Mas com o Mantilla, sim. Com o Mantilla, sim. A senhora disse que não participou da elaboração da concorrência porque não estava lá. Não estava lá. Nesse quesito eu não vou conseguir ajudar em nada, né? Entretanto, a senhora pôde acompanhar a execução do contrato. Sim. Como ouvinte, né? Ouvinte e vendo o que estava acontecendo, né? Mas não... A senhora tinha alguma função de fiscalização desse contrato? Não, eu era responsável pelo chefe, pela área de ligação de água, esgoto, extensão de rede, hidrometria. Então, com esse projeto, na verdade, eu só ouvia, como era uma sala única, né? Então, eu ouvia conversas entre os engenheiros da ERP Pernambuco e da ERP Centro, então só observava. Na verdade, eu não tive nenhum tipo de participação assim. A minha única participação foi supressão de árvores ou podas para fazer reservatório ou poço. Então, o pessoal do DARP Pernambuco, né, da engenharia, mandava memorando para mim para eu solicitar a poda junto à Secretaria do Meio Ambiente ou a extração. Pela sua experiência, a senhora não participou da elaboração, mas a senhora acredita que essa concorrência tenha tido algum tipo de vício? É muito difícil, né, poder falar alguma coisa. Mas eu fiquei sabendo pelo que a gente viu na imprensa, com a Polícia Federal, né? Então, estando ali, na verdade, foi uma grande surpresa, né? Uma grande surpresa. A senhora conhecia ou teve algum relacionamento com os diretores ou funcionários da EGEA? O senhor Radamés Casseb, Leandro Ramos, Jorge Carlos Amin, Marcelo Dávalo Filho? O Marcelo só que às vezes eu via lá, porque ele ia tratar com os engenheiros, né? E uma vez ele me ligou para ver se já tinha saído a licença de extração de uma árvore, que foi no... Deixa eu ver o nome. No Parque dos Lagos, né? Mas nada mais. A senhora se reuniu com alguma empresa, especialista ou alguém do corpo técnico do DAE para tratar da execução desse contrato? Não. Se reuniu com algum vereador durante esse período ou percebeu a interferência de algum deputado? Com relação a esse contrato? Sim. Não. Na verdade, eu não acompanhava muita coisa assim, né? Não consigo ajudar. Já fez algum depoimento sobre isso na Polícia Federal, no GAECO? Não. Até fiquei muito surpresa de ter recebido a convocação da Câmara. Na sua experiência profissional, a senhora considerou correta a decisão de aglutinar tantos objetos numa única mega licitação? Olha, teve um caso anterior, não sei se já citaram aqui, mas em 2013 teve o PAC, que foi solicitado foram feitas 4 licitações. Projeto socioambiental, um projeto de rede de águas, projeto de adutor e projeto de poços, né? E que demorou muitos anos para sair, e quando saiu, não conseguiu se concluir o projeto de rede de águas. Até hoje está em aberto, com risco de perder verbas, e eu acho que foi devido a isso que resolveram aglutinar, né? É claro que quando é licitação menor dá para ganhar no preço, mas administrativamente eu acho que, no meu ponto de vista, acho que foi interessante devido a esse problema, porque está tendo até hoje o DARP problema com a Caixa Federal por conta do PAC, que não foi terminado o projeto. Então a senhora considera acertada a decisão de aglutinar todos os objetos num único contrato? Eu acho que sim. Administrativamente é muito mais fácil, né?
lidar com uma única pessoa do que com várias pessoas, e tudo tem que acontecer simultaneamente para que a liberação da verba aconteça, né? E como é que a senhora vê, então, o fato de, por ter tido essa aglutinação, houve apenas uma empresa contratada e, consequentemente, constatou-se o superfaturamento, o direcionamento e o superfaturamento dessa licitação? Isso daí é a parte que é muito ruim, é uma parte ruim de se aglutinar, porque diminui o número de empresas capacitadas para isso, né? Mas aí questão de direcionamento, isso eu acho que tem muito mais a ver com quem elaborou, né? É uma prática que não se deve ter, né? O direcionamento. A senhora analisou algum relatório de medição? Sabe como eram feitas as liberações dessas medições? Não participei dessa parte. Nunca analisou uma medição? Nunca. E nem sabe dizer como era feita a liberação? Não. A senhora sabe, tem conhecimento de alguém que tenha recebido propina ou alguma vantagem ilícita a fim de facilitar o desvio desse contrato? Não tem nem como saber uma coisa dessa, né? Foi tão escondido, né? Tem alguma outra informação que possa nos ajudar na elucidação dessa falcatrua que fizeram com o DAERP? Acho que não. Acho que eu tinha que falar foi dito mesmo. Infelizmente, eu não estou podendo ajudar muito mais, né, por não participar do acompanhamento da execução e planejamento, né? Os vereadores gostariam de fazer alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. A senhora trabalha em que hoje? Eu sou engenheiro ambiental. Eu presto serviço nessa área. Então, a senhora não é funcionária pública, então? Não. Tá. A senhora era lotada no DAERP, a senhora era registrada no DAERP ou numa empresa terceirizada? Não, no DAERP. Eu Direto era no chefe DAERP. de divisão. Ah, tá ok. Muito obrigado. Tudo bem? Muito obrigado à senhora Marília. O depoimento da senhora era importante para esclarecer se como o diretor está sendo criminalmente investigado. Seu depoimento era muito importante para nós. Muito obrigado. Imagina. Obrigada a vocês. Agradecer a presença dos vereadores. Pois não, vereador Marinho. Você convocou na próxima o diretor... Luiz Alberto Mantilla. Só ele. Só ele. Você já convocou, porque eu entrei na CPI agora. Tá. Você já convocou alguns diretores financeiro, administrativo? Convocamos os dois financeiros e administrativos e o DAERP não nos forneceu o endereço correto, então eles não receberam a convocação. Departamento de licitação, você convidou? O que nós podemos reavaliar, é se nós devemos reconvocar esse diretor financeiro e administrativo, indo atrás dos seus integrantes. Na época, o pessoal que participou da licitação, o departamento de licitação foi convocado, convidado. Era interessante convidar junto com o diretor que vai vir, o ex-diretor. Está em deliberação. Mas eu acho que seria interessante. Eu acho que seria interessante Junto. Os vereadores, então. Normalmente a licitação, no mesmo dia, ela vem pronta o edital. Quando quer fazer malandragem, né? Então, mas aí que eu acho interessante ouvi-los separadamente. Para que eles, aí num segundo momento, juntos, mas se nós escutarmos separadamente e depois poder fazer, não necessariamente uma cariação, mas uma convocação em conjunto, eu creio que seria a estratégia mais adequada. Fica consensuado assim, vereador? Convocamos primeiro ele, em seguida a comissão de licitação. Da época. E agora vamos reavaliar o seguinte. Esses diretores financeiros e administrativos foram convocados, porém a convocação não chegou até eles, porque o endereço que o DAERP nos forneceu já não é mais. Vamos atrás dos endereços e reconvocamos? Sim? Sim, claro. Para submeter a presença da Câmara, tem autorização judicial para poder atrás disso daí. Também. É isso? Correto. Se necessário, a presença da Câmara. Pede para
Conseguiu autorização judicial. Deliberado, então? É isso? Mais alguma consideração dos vereadores? Declaro encerrada, então, a presente CPI. Uma boa tarde a todos.